Tudo bem? Paz do Senhor. Hoje pela manhã eu tô aqui com meu filho, o Davi, né? Viemos trazer uma mensagem do Espírito Santo de Deus para que a gente possa refletir um pouco sobre tudo que nós nos proporcionamos a viver, né, na presença de Deus, de tudo que nós pregamos dentro da sua palavra, que se encontra em 2 Coríntios, né, capítulo 4, que diz assim: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. No capítulo 4, no versículo 2, que diz assim: pelo contrário, né? Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Astúcia nós sabemos que é habilidade, né, para enganar. Eu até anotei aqui algumas coisas, que é habilidade para enganar, artimanha, árdio, que significa iludir, né, malícia e sagacidade. É que muitas das vezes as pessoas estão pregando a palavra de Deus, mas elas estão se escondendo de uma forma bem equivocada, de uma forma errada, né? Ela está tendo uma habilidade de mentir e de enganar. Infelizmente, hoje existem muitas pessoas pregando um falso evangelho, né? Elas falam mais sobre si, né, sobre a realidade do mundo, do que sobre a palavra que Deus liberou sobre a vida de cada um de nós. Então, quando Paulo diz assim, no versículo 1 ao 2, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por quê? Porque Deus ele é misericordioso conosco, né? Então, pela misericórdia dele, pelo amor que ele tem conosco, nós não desfalecemos mediante as circunstâncias, os problemas que nós temos no nosso dia a dia, na vida. E no versículo 2 ele diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Todo cristão que segue verdadeiramente a Cristo, que tem temor e obediente à sua palavra, ela não se permite viver coisas vergonhosas que não agradam a Deus, né? Coisas que vivem no oculto, no escondido, né? Que é a mentira, que é o adultério, que é a malícia, que é iludir as pessoas, enganar, agir de formas levianas. Então, toda pessoa que realmente está verdadeiramente seguindo a Cristo, seguindo a sua palavra, ela rejeita as coisas vergonhosas que se ocultam. Então, ela não anda em astúcia, ela não adultera a palavra de Deus. Hoje, o que nós mais estamos vendo são as pessoas distorcendo a palavra de Deus, né? Deus, ele nos deixou um testamento, que é a nossa Bíblia, onde ele fala abertamente com cada um de nós, né? E a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova a cada manhã. A palavra dele, ela perpetua de geração em geração. Nós vamos e a palavra de Deus continua, ela permanece. Então você vê muita gente distorcendo a palavra de Deus para ela se tornar mais sutil, mais gostosa de se ouvir. Algumas doutrinas, algumas religiões, né, elas não pregam um verdadeiro evangelho. As pessoas só querem falar de amor, só querem falar da graça do Espírito Santo de Deus e acabam distorcendo um pouco da palavra do Espírito Santo. Elas não falam verdadeiramente aquilo que está ali na palavra, como ela deve ser descrita, porque elas querem um evangelho mais dócil, um evangelho que chama as pessoas para a igreja e mantém as suas igrejas cheias, né? E a palavra de Deus, ela não é para manter a igreja cheia, ela é para nos alimentar, para que nós sejamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, né? Para que nós venhamos ser verdadeiros adoradores da palavra dele, a buscar a ele realmente em espírito e verdade, que o nosso coração transborde de amor, de fidelidade à palavra dele, né? E é isso sim, é o Evangelho. O Evangelho é onde Deus ele nos dá uma palavra de amor e também nos dá uma palavra de correção. Porque Deus, quando nós nos prostramos diante dele, oramos e clamamos, ele fala conosco na palavra. E ele, como todo pai, ele nos traz amor e ele também nos traz correção. Correto, filho? O pai que ama, ele faz o que com os filhos? Eles ensinam os filhos até crescer e ser adulto. E ser adulto. E quando faz alguma coisa errada, o que o pai faz e a mãe? Castigo. Pesa a mão. Por que é necessário isso?
Porque fez a coisa errada, não era pra fazer, não era pra ter feito aquilo. Correto. No versículo 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os se perdem que está encoberto, né? Nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando no versículo 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, quer dizer assim, se a palavra de Deus ainda está escondida, se você já leu a palavra, você tem entendimento sobre ela e você prega ela da sua maneira, sem ser aquilo que Deus realmente está ministrando, quer dizer que o seu evangelho está encoberto, está escondido. Você não está pregando o evangelho que Cristo direcionou para a sua vida, porque o Senhor ele nos chamou para ser verdadeiros adoradores, para levar o evangelho, né? Para pregar a palavra dele para outras pessoas, né? Para que todos possamos ter o direito da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, quando a gente não prega o verdadeiro evangelho de Deus, nós estamos deixando ele escondido. Nós estamos escondendo o verdadeiro evangelho a qual nós fomos chamados para pregar, a qual nós fomos chamados para levar a palavra do Espírito Santo de Deus. Aí, no versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho. Quando diz o Deus desse século, todos nós temos ciência que se refere ao príncipe das trevas, que é Satanás. Então, assim, tudo que Satanás mais quer é que nós sejamos leigos na palavra de Deus. É o que ele mais deseja. Quanto menos você alimenta o seu espírito da palavra de Deus, mais cego você está no seu mundo espiritual e mais propenso a errar, a fazer as coisas que agradam ao Deus desse século. Então, se nós temos uma cegueira espiritual, na qual o nosso evangelho está escondido, está no oculto, nós vamos andar e viver o oba-oba do mundo, viver conforme o querer e a vontade de Satanás, do Deus desse mundo. Porque não tem como eu dizer que eu prego o evangelho, mas eu distorço a palavra. Não tem como eu falar que eu temo o Senhor e eu mudo o contexto porque eu quero levar um evangelho só de amor para dentro das igrejas ou para a vida das pessoas, né? E, contudo, desagradar muitas vezes a Deus. Às vezes Deus te dá uma palavra de correção, né? Para que você venha ministrar na igreja sobre a vida das pessoas ou até mesmo sobre a sua vida, no seu particular. Aí você pega essa palavra e você faz com que ela seja um pouco mais doce, modifica o contexto, faz com que ela se torne mais suave e não traz aquela correção que o Espírito Santo de Deus queria que você traga naquele momento. Então você está encobrindo o evangelho do Espírito Santo de Deus, você está escondendo, ocultando aquilo que Deus queria que você propagasse, que você falasse realmente de uma forma real e verdadeira, né? Porque aqui no mundo, quando você começa a viver, né, as coisas que você tem abertura, que é propício ao erro, é propício ao engano, você acaba tendo uma visão mais terrena. Você para de olhar o mundo espiritual, porque Satanás, ele não precisa de uma porta, ele precisa de uma brechazinha para entrar e trazer uma cegueira espiritual nas nossas vidas. Fazer com que nós não venhamos entender verdadeiramente a palavra de Deus, porque ele sabe que nós muitas vezes vamos a um culto de domingo para ser ministrados pelos nossos pastores, pelos nossos apóstolos, bispos, missionários, e a gente quer apenas receber ali naquele momento aquela palavra. Mas ao chegar em casa, a gente não se propõe a ler uma palavra, a Bíblia, a dobrar o joelho, a conversar com Deus. Muitas vezes você não precisa dobrar o joelho, mas basta você orar, mesmo andando dentro da sua casa, circulando, conversando com Deus. Depois você parar, pegar a Bíblia, ler, ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente não faz isso, existe sim uma cegueira espiritual na qual Satanás se agrada e o Espírito Santo de Deus não. Porque você só foi ministrado no púlpito, na igreja. Muitas das vezes a ministração que você recebeu na igreja, né, você não absorveu da forma correta, não entendeu? Pode ter vindo de uma forma distorcida ou pode ter vindo realmente da maneira como Deus realmente falou e você não entendeu porque você está cego espiritualmente, você recebeu a palavra, não compreendeu absolutamente nada e permaneceu na sua cegueira espiritual. Então você não tem como agradar dois deuses, né? Não dá para agradar a Deus
e agradar Satanás. Ou você serve e busca verdadeiramente o Espírito Santo de Deus e procura entendimento na palavra, procura deixar que ele ministre sobre você, ou você vai viver as coisas do mundo e agradar ao ímpio, né? Continuar na sua cegueira espiritual, vivendo como incrédulos, aquele que existe, infelizmente, muito cristão, que Deus já liberou uma palavra sobre a vida deles, Deus já falou o que vai fazer, e mesmo assim continuam. Mas será, Deus? Será que isso realmente vai acontecer? Será que o Senhor vai cumprir essa palavra na minha vida? Né? Será que realmente esse quadro pode mudar, esse diagnóstico? O Senhor falou que traria cura sobre a minha vida, que eu seria curada de uma enfermidade, mas até agora eu não vi. Aí você começa a ser incrédulo sobre aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Porque Deus, ele é fiel. Se ele fala para você na palavra, ou se ele fala com você através da vida de alguém que ele envia para o seu caminho, e você não recebe, você não guarda aquilo que foi dito, né, filho? Você se torna um incrédulo. Você não tá crendo que Deus é fiel para cumprir. Ele é assim, tá? Ele dá essa risadinha bonitinha dele assim. Você tá sendo incrédulo. Você não tá acreditando que o nosso Pai pode e faz todas as coisas sobre as nossas vidas. Ele é o único que pode. Ele é o único que realmente muda os diagnósticos. Ele é o único que pode curar, sarar as nossas feridas, restaurar a nossa saúde, restaurar a sua família, né? Movimentar e mudar todo o quadro, toda a situação que nos rodeia o tempo inteiro. No versículo 5 em diante diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando diz vaso na Bíblia, se refere a nós mesmos, tá? Nós somos vasos de barro. Por que nós somos vasos de barro? Muitas das vezes, nós não permitimos que a presença do Espírito Santo de Deus entre e traga transformação. Mas no versículo 6, quando diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. As trevas nada mais é do que a vivência que nós temos no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós optamos por um caminho errado em viver as coisas mundanas, né? Viver de forma leviana, de forma adúltera, de forma soberba, e trazemos as trevas para nossas vidas. Muitas das vezes nós somos os maiores causadores dos problemas em que nos encontramos hoje. Nós causamos a treva na nossa vida porque nós damos brecha para que Satanás entre e faça arruaça. Muitas das vezes nós culpamos 100% o inimigo, né? Mas nós sabemos também que Satanás não tem esse poder todo. Para ele ter o poder de entrar na sua vida e destruir, ele tem que pedir permissão ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa entrar e fazer algo, até mesmo tocar na sua vida. Ele precisa pedir permissão a Deus. Mas, para fazer uma bagunça extra na sua vida, ele só precisa que você abra uma fendazinha. E muitas das vezes nós abrimos uma fendazinha. Aí ele entra com as suas trevas, com tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, e você começa a viver na escuridão. Só que quando você entende que existe um Deus que muda o quadro, que muda as circunstâncias, e você permite que ele venha, a luz de Deus brilha sobre nós. Então, que entre a luz dele. Então, quando diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro para a excelência do poder, seja de Deus e não nós. Nós somos um vaso de barro e dentro de nós, sim, existe o brilho do Espírito Santo de Deus, né? Que é uma excelência, que é uma bênção, porque nós somos filhos quando tememos a Ele, somos criaturas quando não nos posicionamos verdadeiramente com Ele. E dentro de cada um de nós existe, sim, o amor, a graça e a misericórdia do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente permite que Deus nos trate, faça da vida de cada um de nós um vaso novo, né? Que Ele venha nos revestir, não é para minha honra, não é para sua honra, é para a honra e glória do nome dEle. Porque nós somos vasos que muitas das vezes precisam ser quebrados na mão do olheiro. E muitas das vezes o olheiro precisa sim quebrar, né? Precisa quebrar a arrogância, precisa quebrar
a vaidade, o ego, né? O orgulho. Precisa quebrar a soberba. Muitas das vezes Deus precisa nos colocar de uma forma na qual vai fazer com que a gente venha despertar. Porque às vezes quando Deus vem só no amor, no amor, no amor, nós continuamos vivendo as coisas que a treva proporciona e sendo incrédulos a tudo aquilo que Deus já liberou sobre nós. Correto, filha? Então, se Deus já liberou uma palavra sobre a gente permanece sendo incrédulo, a gente continua vivendo em trevas, continua sendo um vaso que lá dentro do seu mais íntimo, existe uma luz que quer vir para fora, que quer brilhar, que quer prevalecer, mas a gente opta por continuar nas trevas, por continuar vivendo conforme a sua vontade, o seu eu, a sua carne, e com isso você vai virando uma pedra de tropeço para si mesmo. Muitas vezes a gente não precisa de uma pedra de tropeço no nosso caminho, porque nós mesmos fazemos da nossa vida uma pedra de tropeço, né, filho? Nós mesmos colocamos empecilhos para que Deus não venha operar, né? A gente sabe que Deus ele não é evasivo, mas a gente também sabe que a palavra dele prevalece. E que se ele precisar entrar e mudar o quadro, ele entra e muda. Porque Deus ele não deixa de cumprir a palavra dele sobre as nossas vidas. Ele não deixa de cumprir, ele muda as circunstâncias, mas a palavra dele se cumpre. Então, para que a palavra dele venha se cumprir, seja necessário ele quebrar você e me quebrar, assim será feito, não tenha dúvida. Porque nós somos apenas vasos, e somos vasos que Deus quer usar com unção, com luz, com o brilho do Espírito Santo para ministrar sobre a vida de outras pessoas e levar muito a sério a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é uma brincadeira, não é algo que eu posso chegar aqui e distorcer, né, e fazer conforme o meu querer e a minha vontade, não. Não é o meu querer e a minha vontade, mas sim o querer e a vontade do Espírito Santo de Deus, sim aquilo que Ele tem para ministrar sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque eu não prego para mim, né? Eu não prego para a minha pessoa. A gente está pregando o Evangelho de Cristo, a palavra dele, aquilo que ele deixou para que a gente possa usufruir, usar e viver ela de forma intensa, sendo leal e fiel aos seus mandamentos e aos seus princípios. No versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quer dizer que quando nós somos cristãos, nós temos sim tribulações, nós temos sim problemas, nós não estamos isentos de problemas, nós não estamos isentos de tribulações. Porém, nós não vivemos uma vida de angústia. Nós não vivemos uma vida de tipo, ai meu Deus, de sofrimento, de tristeza 24 horas. Não. Existe problemas, existe tribulação, mas quando nós sabemos que sobre a nossa vida quem governa é Deus, nós não vivemos angustiados, nós vivemos em paz. Pode estar acontecendo um furacão ali fora, um maremoto, o mundo está de cabeça para baixo, mas espiritualmente eu estou em paz. Eu estou sem tsunami. Isso, eu amo tsunami. Eu continuo em paz. E quando diz perplexo, porém não desanimado, muitas das vezes a gente fica perplexo com algumas circunstâncias, com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Fatos que muitas das vezes a gente não espera, vindo de pessoas que a gente gosta, que a gente ama, situações, momentos que nos deixam assim, de boca aberta, mas, contudo, a gente não desanima, a gente permanece ali, fiel à palavra de Deus, a gente permanece firme a tudo aquilo que Deus já falou, já liberou sobre nós, perseguidos sim, porque quando nós somos cristãos, nós somos perseguidos, né? Algumas pessoas nos chamam até de chatos, algumas pessoas falam que nós estamos, não é o termo correto, eu vou me recordar e vou falar da forma mais certa, para não falar bobagem. Muitas das pessoas olham pra gente e falam assim, crentezinho, sabe? Fica aí, falando da palavra de Deus, mas ninguém quer ouvir. Ninguém tem paciência, ninguém quer saber disso agora, não é o momento. Verdade. Não é a hora de vir aqui querer pregar o evangelho, não é o momento para isso. A palavra de Deus, ela é para ser dita do nosso deitar ao nosso levantar. Né? Não importa se o dia amanheceu agora, não importa se já é noite, a palavra de Deus ela é para ser levada, ela é para ser pregada assim, ela é para ser dita em todo
momento, né? E muitas vezes as pessoas acham que isso é uma inconveniência quando você fala de Deus. Às vezes a pessoa vem e fala algo com você, e você tá vendo que aquela pessoa naquele momento não está bem, e você fala assim uma palavra de conforto dentro da Bíblia, dentro do respaldo que o Senhor nos deixou, para levar para ela uma paz, um conforto, e outras pessoas olham e falam assim, nada a ver o que está falando agora, não era o momento para isso, né? Não era o momento para fazer dessa forma. Porém, perseguidos, mas sempre amparados por Deus. Sempre com Deus nos respaldando, sempre com Deus nos guardando. Versículo 10 em diante fala, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós sabemos que todo verdadeiro adorador de Cristo tem que negar a si mesmo. Quando nós dizemos que somos cristãos, que tememos ao Espírito Santo de Deus, nós devemos realmente pegar a nossa cruz e seguir. E pegar a nossa cruz e seguir significa morrer para as coisas desse mundo e viver verdadeiramente a palavra de Deus. É negar a sua carne, negar a sua vontade, os seus desejos, aquilo que você pensa, aquilo que você acha que é o correto, e viver aquilo que Deus já designou para a sua vida. É ser obediente, é todo e qualquer mover da sua vida, na sua área profissional, na sua área familiar, na sua área pessoal, você perguntar a Deus, pedir a Ele um direcionamento, e parar de agir por si só. Eu faço, eu aconteço, eu posso, eu quero, e começar realmente a fazer. Senhor, é isso? É dessa forma? Fala comigo. Qual o caminho que eu tenho que seguir? Qual é o meu direcionamento? E Deus, Ele vai nos conduzindo. Por quê? Porque nós já morremos para as coisas desse mundo e vivemos hoje verdadeiramente com Cristo Jesus. No versículo 11 diz, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte. Acabei de falar agora. Nós estamos vivos, amém, aleluia, né? Porém, mortos para a nossa carne. Enquanto nós estamos aqui vivendo nessa terra, enquanto Jesus Cristo não volta para buscar a sua igreja, sim, nós temos que matar a nossa carne todo dia. Todo dia nós temos que morrer para coisas desse mundo e viver para o nosso Senhor. Todos os dias. É todo dia acordar, Senhor, mata a minha carne, liberta-me de mim mesmo e vamos viver o teu propósito e o teu querer. Por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Então, a gente morre, sim, da nossa carne para que Cristo Jesus habite em nós e viva em nós, para que as pessoas possam olhar para nós e realmente ver pessoas tementes ao Espírito Santo de Deus, pessoas que buscam a palavra, que se alimentam verdadeiramente e querem fazer aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos ensina. No versículo 12 diz, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, né, o nosso coração ali em Cristo Jesus, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando diz assim no versículo 16, né? Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Quando ele diz o nosso homem exterior, ele está falando da nossa carne, porque às vezes a gente está passando por momentos tão difíceis na nossa vida, né? Por alguma tribulação, algo tão pesado, que faz com que a nossa aparência venha desfalecer. Às vezes a gente está passando por um momento de perda, às vezes a gente perdeu um familiar, perdeu uma oportunidade boa no seu emprego, deixou de saber quem você é, algo do tipo, e as suas feições por fora tá de uma pessoa abatida, de uma pessoa desanimada, triste, o que é normal, né? Nós somos seres humanos, nós não somos robô. Então, sim, a gente se entristece mediante algumas circunstâncias, sim, a gente fraqueja mediante algumas situações. Mas, contudo, quando nós estamos em Cristo Jesus, por mais que por fora pareça que o mundo desabou,
Por dentro a gente está sendo renovado pelo Espírito Santo de Deus. Por dentro ele está trazendo paz, ele está nos enchendo da presença dele, ele está renovando as nossas forças interior para que a gente continue no nosso posicionamento com ele. Correto? Porque no leve e momentâneo a tribulação produz em nós eterno peso. A gente vai ter tribulação, tá? A gente não está livre disso. Eu, você, o nosso filho, pessoas que são cristãos, que buscam e temem o Espírito Santo de Deus, sim, nós teremos tribulação, não tenha dúvida. Mas é momentâneo, é leve, não é algo pesado que vai se tornar um fardo no qual seja insuportável carregar, não é isso. Mas tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor. Tudo é para a honra e glória do Espírito Santo de Deus. No versículo 18, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quando a gente está passando por muita tribulação, por muitos problemas, se a gente parar para olhar as circunstâncias, nós fraquejamos. Se nós pararmos para prestar atenção apenas nas coisas que estão acontecendo momentaneamente, a gente deixa de praticar a nossa fé. E praticar a nossa fé é crer que tudo vai mudar, é crer que o Espírito Santo de Deus entra, transforma, modifica. Quando nós praticamos a nossa fé, nós paramos de olhar as circunstâncias momentâneas e começamos a andar pela fé e crer naquilo que a gente não vê. É muito fácil a gente crer naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode tocar, né? Mas isso não nos leva a lugar nenhum. Isso não é fé, isso é crendice. Fé é você crer incondicionalmente que Deus faz, que Ele nos surpreende, que Ele move céus e terra em prol de cada um de nós. Que Ele muda as circunstâncias, que Ele restaura vidas, que Ele restaura pessoas, que Ele restaura famílias, que Ele restaura a saúde financeira, emocional, qualquer área das nossas vidas. É quando você está passando por um momento difícil na sua casa, muitas das vezes sem ter até 1 quilo de arroz dentro do armário, e você fala, Senhor, eu não tenho o que fazer hoje para minha família, mas eu creio que o Teu Espírito Santo vai prover. Eu creio que o Senhor não vai nos deixar faltar. E praticar a sua fé, e Deus ele vai, ele surpreende, ele manda o maná, e ele supre as nossas necessidades. Isso é ter fé, isso é crer naquilo que a gente não vê. E essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje. E eu gostaria e desejo muito que o meu filho finalize com uma oração. Amém? Sim. Você inicia e eu termino, vamos? Tá bom. Amém? Tá bom. Senhor, que abençoe minha família, abençoe a vida da tia, a vida de todos, a vida de quem a gente ama e a vida de todo mundo que está vendo esse vídeo. Que abençoe minha família, a família deles, que tem famílias que tem uma família se tornando família, até que abençoe minha vida, a vida da minha tia, esse vídeo, abençoe o vídeo, proteja esse vídeo, e que hoje foi um dia maravilhoso, abençoe esse vídeo que vai ser guardado com muita esperança. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre a vida de cada um de nós, de cada pessoa que vai ser ministrada pela Tua palavra através desse vídeo. Que o Senhor possa ministrar com eles conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que a Sua reconstrução e a Sua renovação sobre a vida deles prevaleça, Espírito Santo de Deus. Que a Sua luz venha resplandecer nesse dia de hoje e para todo sempre sobre a vida daqueles que Te amam, daqueles que Te buscam. E aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, venham conhecer a Tua palavra, venham poder ter intimidade contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.